Salmo 24, propósito que diante de Deus vamos apresentar, faz parte da mensagem de hoje, fechamento da visão espiritual da semana passada, que nos diz vale a pena lutar até o fim. Hoje a mensagem e o propósito diante de Deus é ler 3 salmos e declarar 4 verdades. Primeiro salmo, vamos ler agora. Salmo 24. Quem vai ler comigo, diga amém. Está escrito, Salmo de Davi. Atenção, ouvinte novas de paz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, e a sua justiça, e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. São 10 horas e 50 minutos, primeiro salmo de 3 salmos que vamos ler. O próximo salmo, daqui a pouco a gente lê, é o salmo de número 40. Guarda, marca, depois volta nesse salmo. Estamos concluindo a visão espiritual que nos diz que vale a pena lutar até o fim. Próximo salmo, salmos de número 40. Quem vai ler comigo o salmo 40? Daqui a pouquinho, 3 minutinhos antes de ler, eu já digo a você, porque eu quero iniciar a mensagem já concluindo esses 3 salmos, tá certo? Quem entendeu diz amém. Anota aí, próximo salmo, para ajudar quem está nas redes sociais. Quem está pelo rádio, próximo salmo é o 40 e a gente finaliza com 126. Novas de Paz. Novas de Paz no seu bairro. Atenção, povo de Água Fria, Vasco da Gama, Detran e Linha do Tiro. A Novas de Paz está chegando até você. Serão dias de muita unção, palavra de Deus e salvação de vidas. Vindo diretamente de Fortaleza para Pernambuco para participar da Cruzada Novas de Paz. No louvor, cantor Cícero Nogueira. O advogado das causas perdidas vai entrar com providência pra te dar. Cícero Nogueira. E cantores da rádio Novas de Paz.
Segunda-feira, dia 25, em Água Fria, Recife, em frente ao Hortifruti Que Horta. Terça-feira, dia 26, no Vasco da Gama, Recife, próximo à Farmácia da Saúde. Quarta-feira, dia 27, no Detran, Recife, próxima Praça Arari Ferreira Fonseca. Quinta-feira, dia 28, na Linha do Tiro, Recife, próximo ao Campo do Café, sempre às 19 horas. Cícero Nogueira. E redimida, igreja sofrida. Haverá cadeiras disponíveis no local da cruzada. Coordenação, Pastor Júnior Tércio. Direção-geral, Pastor Francisco. Jesus no seu lar. Novas de Paz. Aqui pregamos a palavra de Deus com autoridade. Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. Está escrito, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Verso 4 do Salmo 40, você que está chegando, olhos na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Deixa eu repetir o verso 8. Do Salmo 40. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Aleluia, eu sinto a graça e a presença de Deus aqui na Rádio Novas de Paz. Verso 11, em continuidade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Aleluia. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confunda-se
os que me querem mal. Por favor, vamos repetir o verso 14 como uma oração de quebrantamento, de confirmação, de verdade, de presença de Deus aqui na Rádio Novas de Paz. Dá tempo, você que ligou o rádio agora, pare de olhar para mim e, se puder, leia a Bíblia ou preste bem atenção, receba essa palavra. É poder, é Deus lavando a nossa alma, é Deus purificando as nossas mazelas e colocando lá para o fundo do mar. Salmo 40, 14, continuando a leitura. Repito, sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: ah. Foguem e alegre-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Aleluia. Não te detenhas, ó meu Deus. Eita, que eu sinta a graça de Deus. Se você sente a presença e liberdade, diga comigo pelo menos 7 vezes. Ou às vezes que você achar necessário, mas repita comigo o que o texto diz: engrandecido seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Quem puder, escreve aí. Quem puder, fala em voz alta. Pela 4ª vez eu digo: engrandecido é o Senhor. Engrandecido é o Senhor. Alma minha, desperta. Engrandecido é o Senhor. Aleluia. Se você ainda não teve liberdade, não viu significado em tudo isso, experimente dizer com a mão no seu coração e se inclinar. É a criatura reconhecendo o Criador. Engrandecido seja o Senhor. Novas de Paz. Novas de Paz. Jesus falando ao coração. Novas de Paz. Em mais um coração. Diga comigo o próximo salmo e último, e a gente já vai para a palavra. É o 126. Cadê aqui? Salmo 126. Quem está na rede social, me ajuda. Ele é bem curtinho. Se você leu os primeiros, não deixe de ler e acompanhar esse propósito, porque a mensagem de hoje começa por uma pergunta. Pastor Júnior, o que é que eu tenho que fazer? Lê os 3 salmos e a gente vai concluir agora lendo o Salmo 26. Nós lemos juntos
e recebemos, eu já recebi uma porção de Deus, lendo o Salmo 24, 40 e o próximo. Escreve aí o próximo, para quem chegar já vê, é o 126. Nós vamos ler e dizer 4 declarações diante de Deus. A visão espiritual e tema do programa é: vale a pena lutar até o fim. E a gente vai ler juntos em uma só voz o Salmo 126. 2 minutos. Eu falei 2 minutos, são 11h05, 11h07. A gente vai ler o Salmo de número 126, concluindo e já indo à visão espiritual da mensagem de hoje. 1 minuto, corre, abre a Bíblia e a gente já entra de uma vez na palavra. É o tempo de soltar essa chamada, eu já volto lendo direto Salmo 126. Novas de Paz no seu bairro. Atenção, povo de Água Fria, Vasco da Gama, Detran e Linha do Tiro. A Novas de Paz está chegando até você. Serão dias de muita unção, palavra de Deus e salvação de vidas. Vindo diretamente de Fortaleza para Pernambuco para participar da Cruzada Novas de Paz. No louvor, cantor Cícero Nogueira. O advogado das causas perdidas vai entrar com providência pra te dar. Cícero Nogueira. Cantores da Rádio Novas de Paz. Segunda-feira, dia 25, em Água Fria, Recife, em frente ao Hortifruti Que Horta. Terça-feira, dia 26, no Vasco da Gama, Recife, próximo à Farmácia da Saúde. Quarta-feira, dia 27, no Detran, Recife, próxima Praça Arari Ferreira Fonseca. Quinta-feira, dia 28, na Linha do Tiro, Recife, próximo ao Campo do Café, sempre às 19 horas. Cícero Nogueira. E redimida a igreja sofrida. Haverá cadeiras disponíveis no local da cruzada. Coordenação Pastor Júnior Tércio. Direção-geral Pastor Francisco Tércio. Alimento Diário com Pastor Júnior Tércio. Já lemos o Salmos 24, Salmo 40 e finalizaremos no Salmo 126. Se você pegou agora, seria muito bom você não terminar o seu dia hoje sem ler esses salmos que tivemos a oportunidade de ler com os irmãos. 126 diz a palavra do Senhor, Salmos 126 aqui na Rádio Novas de Paz. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Senhor, recebe cada um dos teus filhos que cumpriu esse propósito, leu esses salmos, outros ouviram com atenção, outros chegaram agora. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é fiel. Amém. Olhe para mim e a gente vai concluir declarando 4 verdades. Se você é bom de anotar, me ajuda nas redes sociais. Se você está pelo rádio, está no escritório, pastor, estou ouvindo aqui, eu vou anotar num papelzinho, num bloco de notas.
Eu vou decorar, pastor. Tem gente que é bom de decorar. E a gente vai finalizar e entregar a Deus essa palavra de hoje aqui na Rádio Novas de Paz. A visão espiritual nos diz que vale a pena lutar até o fim. Eu reforço dizendo que vale a pena continuar lutando, porque não dizer, somando a tudo isso, nunca pare de lutar. A gente, infelizmente, irmãos, vez por outra, a gente se aproxima de Deus e a gente vê e compreende cada vez mais que Deus é perfeito. A luz de Deus mostra o que nós devemos fazer para melhorar. E esse processo, muitas vezes, é lento. E faz parte também do processo alguns tropeços, algumas pausas, algumas coisas que não estão ou não estavam previstas. O que eu quero dizer é que na vida cristã nós precisamos contar com esses momentos. Porque o que vai fazer a diferença não é a ausência desses momentos, é a sua capacidade de continuar diante de Deus. Deixa eu melhorar. A sua capacidade de, através da graça de Deus, você continuar, mesmo que ferido. Vale a pena continuar lutando. Dito isso, eu preciso acrescentar para você. Não permita jamais que nada, nem ninguém, roube de você a promessa de Deus. Se você tem tudo e não tem promessa, és um miserável. Se você tem pouco ou quase nada ou nada, mas tem promessa, és um homem feliz. Vale a pena continuar lutando. E quando essa palavra ela repousa sobre a vida dos servos do Senhor, daqueles que temem a Deus e respeitam as coisas sagradas, isso traz uma convulsão no mundo espiritual. O inferno fica de cabeça para baixo, sem grito, sem nada. É só receber e absorver aquilo que Deus vem falando através de cada salmo, de cada brado, que nos convida a não parar de lutar. Vamos lá? Dito isto, eu preciso que você comigo fale 4 verdades. A primeira verdade, coloca a mão no coração e diga comigo: eu já venci muitas guerras. Atenção, ouvinte, você que chegou agora, você que está me assistindo, compartilha esse momento. Vamos lá. Eu já venci muitas guerras. E aqui eu preciso resumir essa verdade em uma tarefa de casa. E essa tarefa, ela sugere ser feita hoje, agora, já após a mensagem. Fala aí, pastor. Olhe, em nome de Jesus, saiba que Deus está vendo tudo. Saiba que tudo está para diante de Deus e terá uma recompensa, por mais simples que seja, por mais desprezível aos olhos de alguém ou até aos seus olhos. Não abra mão da verdade. Não abra mão de lutar para que seu coração esteja em paz e que toda impureza seja vencido, desde as mais graves às mais simples.
ninguém entra num processo de santificação deixando as coisas maiores ou as coisas mais difíceis. O processo de santificação, ele começa aqui. É das coisas pequenas. Então, qualquer que seja os obstáculos que estejam na sua vida lhe chamando ao pecado, vença e, em nome de Jesus, declare para o céu, para o inferno, para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, a primeira verdade. Eu, Pastor Júnior, eu já venci muitas guerras. Se você quer explorar isso, você pode ler 1 Samuel capítulo 17. Escreve aí, para quem está chegando, se você puder, ajude alguém a compreender o propósito de hoje. Primeira verdade, eu já venci muitas guerras. Segunda verdade, diga lá, pastor. Repita comigo. Deus sabe como eu cheguei até aqui. Eu vivo de milagres. Vamos resumir? Eu vivo de milagre. Irmãos, Deus falou fortemente comigo esses dias. E para consolidar essa segunda declaração, eu quero dizer uma coisa para você. Não se preocupe com o pouco. É melhor o pouco que não acaba do que o muito que se acaba. Você entende a minha forma bem coloquial de falar as coisas. Ô Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Eu tenho um cajado. Moisés, joga esse cajado no chão. O cajado se transforma numa serpente. O que é que você tem? O que é que você tem nas mãos? A gente explorou bem essa verdade, mas hoje eu preciso resumir e olhar para você e pedir que você diga, lembre, descanse a sua alma no que Deus já fez. Ei, às vezes nem a gente sabe como a gente chegou até aqui. Às vezes nem a gente sabe, às vezes a gente tem até dificuldade de lembrar como foi. Mas eu cheguei até aqui. Pastor Júnior, quantos ficaram no meio do caminho? Pastor Júnior, quantos? Quantos, pastor? Não contaram nem a história. Eu tô aqui, Deus sabe. Deus sabe como eu cheguei aqui. E eu digo para todo mundo ouvir, eu vivo de milagres. Se você depois puder, relembre a história ou medite na história. Em 1 Reis, capítulo 17, você vai ver uma viúva, coitada, que estava colhendo gravetos para fazer a última refeição. E em casa o filho estava esperando a última refeição, ou a meia refeição, ou a quase refeição, para depois morrer. Irmãos, quantas pessoas estão me ouvindo aqui? Por isso que eu peço a você, compartilhe, você ouvinte Novas de Paz. Isso daqui não é passar tempo. Isso daqui é fazer a obra de Deus. Isso daqui é repreender o mal que em muitas famílias já entrou, já se alojou, mas que hoje vai ser repreendido em nome de Jesus, porque o inimigo, ele não faz ninho onde tem milagres. O inimigo, ele não consegue permanecer, porque o milagre cheira a presença de Deus, e o inimigo, ele não respeita grito, não respeita patente, não respeita cara de santinho. O inimigo, ele só respeita a presença de Deus, e onde tem milagre, tem presença de Deus. Pare, em nome de Jesus, olhe as coisas com o olhar de Deus, espere a obra de Deus ser concluída.
Não se precipite. Eu vivo de milagres. Eu já venci muitas guerras, a primeira declaração. Segundo, eu vivo de milagres. Só quem sabe é Deus, como eu cheguei até aqui. Terceira declaração, faltam só essa e mais uma para a gente concluir. O tema dessa visão espiritual é: vale a pena continuar lutando até o fim. Terceira declaração: não estou sozinho, Deus está comigo. Eu quero ver aqui, tem milhares de pessoas, tem mais de 6.000 pessoas assistindo a gente agora, só pelo YouTube, fora as outras redes sociais, pelo rádio. Isso é mínimo para as pessoas que estão ouvindo pelo rádio. Mas o ouvir pelo ouvir não surte efeito. Você precisa absorver. E a gente não consegue absorver as coisas de Deus se a gente não tiver quebrantado. Se a gente não tiver em sintonia. Se a gente não deixar aquilo que a gente dá tanta importância, mas dentro da gente fica uma voz dizendo: rapaz, dá importância a isso não. Por quê? E a gente fica: não, mas rapaz, a gente quer ir pelo caminho da carne. A gente quer ir pelo caminho da eu tenho razão. A gente tem que ir pelo caminho do meu jeito é melhor. Senhor, me ajuda em nome de Jesus com os ouvintes da Rádio Novas de Paz. Aqui, compartilhando essa palavra, eu quero dizer, não só com os lábios, eu quero receber o que eu estou falando. E se prepare para Deus renovar. Se prepare para Deus curar. Se prepare para Deus trazer quem está longe. Se prepare para você receber de volta o seu maior bem, que é a alegria da salvação. Sede, sede, sede. A felicidade não habita na vida de quem não tem sede de Deus. Eu não quero saber como está o meu dia hoje ou quais as minhas expectativas. Eu quero saber se a minha alma tem sede de Deus. Se a minha alma tem sede de Deus, aleluia. Não tem como ser melhor desse jeito. E você ficou e está até aí agora, porque você tem sede de Deus. Aí você vai dizer comigo, à luz de Daniel capítulo 3. 3 jovens que decidiram não negar a sua fé e por isso foram lançados numa cova ou numa fornalha, melhor dizendo. Mas ali estava o 4º homem, 3 homens como eu e você. Mas o 4º homem estava lá. E é nessa visão espiritual que eu convido você para dizer comigo: não estou sozinho, Deus está comigo. Aleluia. E eu preciso aqui, olhando para você, ouvinte Novas de Paz, chamar sua atenção. Porque diante de tudo que você fizer, ou que estiver prestes a fazer, se isso for importante para você e para sua família, é necessário você entrar num processo de fidelidade, pós-fidelidade. O que é isso, pastor? É necessário você entrar num processo de santificação. Aqueles moços
estavam diante do rei, dizendo: eu não vou me dobrar e vou ser fiel até a morte. Porque eles perceberam que aquele momento era um momento importantíssimo e eles estavam preparados. Pare, em nome de Jesus, de achar que as coisas mais importantes da sua vida e da vida dos seus vão acontecer à deriva, vão acontecer sem a sua atenção espiritual, sem o seu envolvimento. Pastor Júnior, eu cheguei agora na Rádio Novas de Paz, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastor, esse momento é crucial. Pastor, por esses dias, pastor, eu estou numa luta travada. Pastor, eu sei que esse negócio é promessa e vai glorificar o nome do Senhor. Eu peço a Deus, sim, você pede, mas cadê o fogo de Deus para desamarrar o que está amarrado? Essa expressão não é minha, não. Essa expressão é do texto. Porque os jovens estavam amarrados e foram jogados na fornalha. Eles entraram amarrados, mas saíram soltos. O fogo e a presença de Deus desamarra, destrava, desembaraça, cura, salva, aquieta quem está aperreado, aperreia quem está inquieto. Eita, glória a Deus, é a presença, aleluia. Para os outros pode ofender, para mim faz bem. Quando Deus está no negócio, para alguém ofende, mas para mim faz bem, para você faz bem. Então descansa e entra urgentemente num processo de fidelidade, pós-fidelidade. Começa nas coisas mínimas, nas coisas de hoje e vai avançando. E não esqueça de dizer: eu não estou sozinho. Pastor Júnior, Deus está comigo. Daniel 3:25 diz: vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Coisa linda. Aleluia. Aleluia. Quarta e última declaração. Concluindo a visão espiritual que nos diz: vale a pena continuar lutando até o fim. Aleluia. Se você sente a presença de Deus, diga glória a Deus aí do outro lado. Última declaração diante de Deus, você vai dizer, para a gente concluir: para mim é um problema, para o meu Deus é nada. Escreve aí, fala em voz alta, você que está pelo rádio: para mim é um problema, para o meu Deus é nada. Para mim é um problema, para meu Deus é nada. Aleluia. Eita, que tem gente já sentindo força que vem da presença do Senhor. E para tanto eu preciso lembrar a você, à luz de João capítulo 11, se você depois quiser mergulhar nessas verdades que você declarou para Deus, aqui na Rádio Novas de Paz, seria bom depois você ler João capítulo 11. E eu tenho uma frase para resumir o capítulo 11 de João. Qual é a frase, pastor? O meu Deus nunca atrasa. Aleluia. O meu Deus nunca atrasa. Foi aquela história de Lázaro, você lembra? Talvez alguns não conheçam, são novos convertidos ou não evangélicos, mas fala de um momento que Jesus tornou a vida novamente a um homem que estava morto há 4 dias, fedendo já. Pronto, é isso mesmo. Todo mundo
Quem cria e quem não cria. Disse, mas rapaz, eu acho que a agenda dele estava cheia. Mas Deus, Ele me inspira a lhe dizer que Ele não tarda, não atrasa. Portanto, e finalizando, essa palavra e essas verdades extraídas do Salmo 24, Salmos 40 e Salmo 126. Eu digo a você, os dias não são fáceis, você sabe. Tem problema, tem dificuldade, mas eu vou continuar dizendo, Pastor Júnior, que o meu Deus é bom. Uma coisa pedi ao Senhor. Pastor, o senhor pode me escutar um pouquinho? Eu já escutei o senhor pode me escutar? Diga. Fale. Pastor Júnior, deixa eu lhe dizer. O meu Deus é bom. Aleluia. Pastor, o senhor pode me escutar? Deixa eu lhe dizer. Eu vou esperar com paciência. Porque o que nos faz desistir das lutas espirituais não são, ou nem sempre são, a ausência de forças. Tenho pouca força, desisto. Não. O que muitas vezes nos faz desistir das nossas batalhas é a nossa inquietude. Não falta força, falta paciência. E a paciência aqui, pastor, deixa eu lhe dizer, é o que tem me mantido de pé. E por fim, diante dessas verdades que extraímos do Salmo 24, depois Salmo 40, depois Salmo 26, e eu concluo. É dizer, pastor, que o meu Deus é bom, mas Ele permite dias difíceis e, no caso aqui, um tal de cativeiro. Mas, pastor, deixa eu lhe dizer, porque tem uma voz bradando aqui, que mesmo debaixo de cativeiro, debaixo de provação, eu continuo semeando, eu continuo caminhando, eu continuo lutando. Por quê, pastor? Vai ter resultado e resultado bom. Por favor, se você sente direção de Deus, coloque a mão no coração e diga comigo: o dia da colheita vai chegar. Eu estou à luz, concluindo essa palavra do Salmo 126. Vale a pena continuar lutando até o fim. Tem lágrima, tem desencontros, mas a colheita vai chegar, pastor. A colheita está chegando. Que Deus nos abençoe. Você que chegou agora, eu faço um apelo a você. Não deixe de terminar o seu dia sem ler esses 3 salmos. Milhares de pessoas nos acompanharam lendo esses salmos. Que Deus nos abençoe. Foi o Salmo 24, 40 e 126. Vale a pena continuar lutando.